Pessoal, bom dia para vocês, como é que estão todos? Espero que estejam bem. Hoje, aula do dia 4 de junho de 2020, ainda sobre a fase probatória do processo de conhecimento no âmbito do processo civil. Gostaria de chamar a atenção para os senhores mais uma vez da importância e da contundência dessa matéria que é a fase probatória. Por quê? Porque todos nós sabemos que direito alegado e não provado é a mesma coisa que direito inexistente. Não adianta eu ter passado lá, como passamos com os senhores lá, pela fase postulatória, pela fase saneadora, se nós não tivermos aqui a oportunidade de enfrentarmos uma fase probatória coesa e, sobretudo, apta a formar o convencimento do juiz. Por isso que o artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece para a gente exatamente a questão inerente ao ônus da prova. Chama a atenção dos senhores mais uma vez que ninguém se exime do dever de colaborar para com o Poder Judiciário, mas cabe às partes, e no nosso caso, operadores do direito dos advogados, cabe a nós fazermos exatamente a prova constitutiva do nosso direito, no caso do autor, e os réus, o réu, a prova modificativa, impeditiva, o extintivo do direito do autor. Por quê? Porque um princípio mais importante no âmbito do direito processual civil é o princípio do livre convencimento motivado, ou também chamado de livre persuasão racional. O que quer dizer com isso? Cabe às partes formar o convencimento do juiz. Sim, porque o juiz, na hora que der a sentença, ele terá que fazê-lo de forma fundamentada. Então, tem que se observar sempre essa questão do ônus da prova. Os senhores estão vendo aqui atrás de mim uma obra de arte feita hoje para mim pela minha filha de 7 anos, que tem participado ativamente comigo aqui nessas aulas de processo civil. O que eu trago para nós trabalharmos hoje é a não menos famosa e cada vez mais contundente meio de prova, que é a prova documental. Observem bem, tudo aquilo que tiver expresso na mente do ser humano, para nós será a prova testemunhal. Agora, tudo aquilo capaz de representar um fato é para nós a prova documental. Ou seja, tudo aquilo que for resultado de uma obra humana para fazer a fixação ou retratação material de um acontecimento, nós vamos chamar a partir de agora de prova documental. Repetindo, tudo aquilo que seja capaz de representar um fato é para nós a famosíssima prova documental. Então, prova documental é um desenho, um mapa, uma fotografia, uma filmagem, ou seja, tudo que representa um fato. Nós, usualmente falando, a gente tem como meio mais contundente o papel, né? Que é exatamente aquele que eu pego, aquele que representa um fato, muitas vezes, dos mais comuns. Chama a atenção mais uma vez que a prova documental, então, ela se contrapõe à prova documental, testemunhal, já que a prova testemunhal é exatamente aquela capaz de representar o quê? Um fato gravado na memória do ser humano. Quando a gente fala em prova documental, meus amigos e minhas amigas, eu chamo a atenção para os senhores que a prova documental ela pode ser fruto de um documento público ou pode ser fruto de um documento particular. Ou melhor dizendo, pode ser um documento público ou pode ser um documento particular. Documento público é todo aquele que tem, digamos que a interferência, ou seja, foi formado, lavrado por um funcionário público, um servidor público, tá certo? Um agente público. Interessante que ele faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que tais pessoas declaram que foram ocorridos na sua presença, como diz o artigo 405 do Código de Processo Civil. É o caso do boletim de ocorrências da polícia. O boletim de ocorrências da polícia militar, por exemplo, polícia civil, o que for, ele é interessante porque ele faz prova da sua formação, mas também dos fatos que as pessoas declaram ter ocorrido na sua presença. E o mais interessante é que o documento público ele tem presunção de veracidade. Bom, presunção essa relativa, porque admite prova em contrário. Então, por exemplo, se você está de posse de um boletim de ocorrências, o boletim de ocorrências está falando assim, compareceu a delegacia o Rafael e falou que o Aloy bateu no carro dele por trás. Se o
policial militar, o delegado, coloca isso lá no papel, aquele documento faz prova não só da sua formação, que foi feita na presença de um agente público, mas também dos fatos que as pessoas declararam na presença daquele agente público. E aí é curioso porque faz presunção de veracidade até prova em contrário. Na realidade, você vai ter um ônus para você. Se você eventualmente tiver contra si a formação de documento público, cabe a você fazer prova de que aquele documento público não representa a veracidade. Aliás, eu costumo falar muito nas minhas idas e vindas, né, que boletim de ocorrência, certidão de nascimento, certidão do INSS são provas, sim, mas que sempre vão admitir prova em contrário. Tá certo? Então, por exemplo, você está lá de posse uma certidão de nascimento, falou que você nasceu no dia 1/10/1940, mas você nasceu no 1/10/1950. Ora, só porque aquilo é um documento público, você vai ter que ter nascido em 1940? Não, porque o documento faz presunção de veracidade até prova em contrário. É o caso daquelas certidões criminais que vocês tiram lá no fórum para fazer concurso público. Aí vamos supor que lá vem falando que você responde um processo criminal de estupro. Você nunca respondeu um processo. Mas por ser um documento público, quer dizer então que não admite prova em contrário? Não. Ele faz a prova. Lá no concurso você vai ser reprovado porque você tem um processo criminal contra você, transitado em julgado. Mas cabe a você fazer prova ao contrário, que aquilo não representa a veracidade do fato ali declarado, ou conforme está no artigo 405, o fato ali, digamos que formado e declarado, né? Agora, lembre-se, mais uma vez, chamamos de presunção relativa de veracidade, ou seja, admite-se prova em contrário. Não se esqueçam disso. Vamos falar mais isso aí. E é interessante porque essa declaração, essa veracidade do documento público, ela pode ser eliminada e lidida, vamos colocar assim, por uma declaração judicial ou através de um negócio magnífico que nós vamos falar no decorrer das nossas aulas, que é o famoso incidente de falsidade. Ou, se preferirem, a falsidade documental, está lá no artigo 427 do Código de Processo Civil, 430, se não me engano. Deixo para mais para frente o incidente de falsidade documental, que é muito divertido. Bom, interessante que quando não houver qualquer tipo de interferência de um agente público, nós temos documento particular. Então vamos supor, você na sala de aula faz uma prova. A prova é um documento particular. Por que é um documento particular? Porque não houve interferência de um agente público. Tá certo? Então essa é a principal diferença. E o curioso também é que esse documento pode ser utilizado como prova original, a cópia, o traslado, um registro público, a certidão de inteiro teor, certidão extrato parcial, pode ser utilizado como por cópia autenticada e por aí afora. Aliás, outra coisa interessantíssima para a gente falar nesse começo aqui, né? A tal da cópia autenticada. Ué, Rafael, por que eu tenho que ter a cópia autenticada? Exatamente pelo fato do artigo 405 do CPC fala que a autenticação do tabelião faz prova da formação daquele documento e também da presença daquela pessoa naquele momento. Apresentação de um documento verdadeiro, representação daquele documento, ou seja, a autenticidade. Ah, Rafael, e quando eu tenho um documento autenticado, ele faz prova plena? Bom, ele faz prova até que se prove em contrário. Então, quando eu falo que um documento público faz presunção relativa de veracidade, é exatamente porque ele admite a feitura, a confecção de prova em contrário. Repito, vamos ver isso muito contundente aí no decorrer da aula de hoje e de amanhã. Um artigo que merece uma leitura nossa aqui no começo dessa aula de prova documental, ele vai ser exatamente o artigo 365 do Código de Processo Civil. Por quê? Porque esse artigo 365, agora me fugiu aqui. 425 do Código de Processo Civil, desculpa. O artigo 425 do Código de Processo Civil fala para a gente exatamente essa, digamos que, essa observação que eu acabei de fazer para vocês aqui agora, da prova, da forma como o documento pode ser utilizado. Olha o que me diz o artigo 425 do Código de Processo Civil. Fazem a mesma prova que o original.
Mesmo valor probatório que o original. As certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo, das audiências de outro livro ou a cargo do escrivão, os traslados ou certidões extraídas por oficial público, as reproduções de documentos públicos desde que autenticadas, as cópias reprográficas, e aqui a novidade, de peças do processo judicial administrativo que são declaradas autênticas pelo advogado. Então, uma cópia de um processo judicial hoje, eu, como advogado, posso declarar autêntico. Eu tenho o poder, como advogado, de dar a autenticidade de uma cópia de um documento que veio de um processo. Agora, a particularidade é responsabilidade minha. Se eu declarei aquele documento autêntico e, posteriormente, verificou-se que aquela autenticidade não condiz com a realidade documental, você tem lá a tipificação lá no Código Penal. O Código Penal vai responder para você, vai demonstrar para você que você incorreu lá numa daquelas práticas lá previstas no CPC. Tem lá a falsidade documental, falsidade ideológica, cada uma delas lá. Temos também que faz a mesma prova que o original, os extratos, por exemplo, de banco, até mesmo extrato digital hoje, na atualidade, né? Porque não deixa de ser uma prova documental, no caso específico, fazendo a mesma prova que o original, desde que conste o nome do emitente, né? É muito interessante. Reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular apresentado ao processo pela Defensoria Pública, Ministério Público, ou seja, procuradorias, repartições públicas em geral. Ou seja, esse artigo 425 do Código de Processo Civil, ele é bem explicativo no que tange à questão do que representa ter o mesmo valor probatório do documento original. Mas fato é que... Opa, desculpa, eu sou espírito, né? Mas fato é, o que você tem que entender nesse contexto aqui é o seguinte: nós estamos aqui, vamos gastar hoje a aula de amanhã para falar de prova documental, mas fato é o seguinte, que independentemente de questão do documento público particular, um documento, ou seja, aquilo capaz de representar um fato apresentado num processo, ele tem valor probatório, incumbe a parte contrária desarrazoar ou eventualmente desconstituir o valor probante daquela parte contrária. Imagina, por exemplo, um print de Instagram, um print de Facebook que eu apresento para você aqui agora, um documento particular. Se você não se desvencilhar de provar que aquele documento é falso, e a palavra falso aqui não quer dizer falso no sentido criminal, falso no sentido de não demonstrar a realidade, você que se vire para mostrar. Se eu entrei com um processo contra você aqui, com a postagem de Facebook, e você eventualmente não impugna, acabou. Presunção de veracidade. Lembre-se que nós falamos aí dias atrás, de uma forma bem contundente também, que as partes têm ônus. Na contestação, por exemplo, aquilo que não for objeto de defesa, objeto de contestação, acabou, torna-se incontroverso. Aquele fenômeno que falamos tanto nas nossas aulas da incontrovérsia. Cuidado com isso, tá certo? Bom, uma observação interessante, repito mais uma vez, é essa que a gente viu agora aí do advogado poder declarar a autenticidade de um documento. Mas, muito cuidado, senhores e senhoras futuros advogados aí. Responsabilidade pessoal do advogado, essa questão de declaração de autenticidade. Uma particularidade que nós não podemos esquecer é o seguinte: quando a lei exigir para a substância do ato a forma pública, nenhuma outra prova vai substituir. Rafael, como assim? O exemplo é simples, claro e objetivo. Como é que você prova que você é proprietário de um bem imóvel? Registro público, muito bem. O registro público é a prova que você tem que é proprietário de um patrimônio. A pergunta é, se você não tiver o registro público, que é necessária a substância do ato, adianta, por exemplo, uma prova testemunhal? Ah, que entra a testemunha. Pois não, a senhora testemunha. Quem é o dono desse prédio do aprendiz aqui? É o Rafael. Ah, tá, muito bem. Então o Rafael que é o dono? Não, porque a substância do ato exige que esse tipo de prova seja para o instrumento público.
Outro exemplo de situação em que é necessário um instrumento público é o pacto antinupcial. Vocês devem estar estudando direito de família, ou já estudaram, não sei. Lá no direito de família tem a figura do pacto antinupcial, salvo engano, lá por volta do artigo 1600 e alguma coisa, fala que tem que ser por instrumento público. Então não adianta, meus amigos, quando a substância do ato assim o exigir, não adianta, nenhum outro meio de prova será necessário, será suficiente para fazer prova daquele ato, tá certo? Então, eu chamo a atenção para os senhores que, salvo engano, artigo 108 do Código de Processo Civil, aliás, do Código Civil, desculpa, vai falar isso para a gente, tá certo? Agora, cuidado, né? Porque isso é o contexto correto do instrumento público, porque a gente tem que tomar um cuidado, porque se aquele documento público foi confeccionado por um agente público incompetente, ele é um documento particular. Adianta, por exemplo, eu pegar aí a Sheila, vamos supor, a Sheila faz lá um instrumento falando que ela é oficial do registro do cartório de imóveis de Barbacena. Não, ela é incompetente, ela não tem competência para isso. Ah, o cara do cartório de Barroso fala que o imóvel aqui pertence... Não tem jeito. Se isso acontecer, ele pode vir processo como documento particular, mas jamais como documento público. Essa é a característica. Mesmo porque, meus amigos, um documento a gente tem que sempre nos atermos, melhor dizendo, com um duplo aspecto. Como assim um duplo aspecto? Eu tenho o fato representativo, que é o próprio documento em seu aspecto material, e o fato representado, que é exatamente o que é o acontecimento nele reproduzido. Então, não vamos esquecer jamais, mais uma vez, que o documento tem um duplo aspecto. Qual aspecto? O aspecto do fato representativo, que é o próprio documento no seu aspecto material, e o fato representado, que é o documento nele produzido. Cuidado com isso mais uma vez, meus amigos e amigas. A gente não pode esquecer de forma alguma que o documento tem esse duplo aspecto. Fato representativo, o documento que você pega, e o fato representado, que é aquilo que está reproduzido. Então, boletim de ocorrência. Fato representativo é o papel lá timbrado da polícia. E o fato representado é o que está escrito nele lá. Tá certo? Há um testamento. Fato representativo é o papel. Tá? E fato representado é o que está exatamente nele reproduzido nesse contexto que a gente está falando aqui agora, tá certo? O Código de Processo Civil, esse mesmo, o Código de Processo Civil, ele traz para a gente no artigo 192 uma particularidade muito importante. O documento no processo deve utilizar a língua portuguesa. É que nós tínhamos no Código de Processo Civil anterior, que era a palavra vernáculo. De acordo com o artigo 192, todos os atos e termos do processo são obrigados ao uso da língua portuguesa, razão pela qual um documento redigido em língua estrangeira poderá ser utilizado no processo, mas acompanhado da versão na língua portuguesa, seja inclusive por intermédio de via diplomática ou através da figura muito comum que é o chamado tradutor juramentado, tá certo? Então essa turma aí pode vir a participar desse contexto. Ainda sobre documento público, antes de a gente passar para o documento particular, eu chamo a atenção que o documento público ele pode ser judicial, documento público judicial, que é aquele elaborado por escrivão com base nos atos processuais ocorridos nos autos. Então nós temos o exemplo 4 aqui de documento público, judicial, que é aquele elaborado pelo escrivão do juiz, ou seja, que representa um ato processual. Eu tenho o documento público notarial, que é quando proveniente lá de um tabelião, um oficial do registro público. E eu tenho o documento público administrativo, que é aquele oriundo de qualquer outro tipo de repartição pública. É um exemplo do documento que você pega na prefeitura, um documento que você pega no INSS e por aí afora. Aliás, só para a gente terminar essa parte inicial de documento público, né? Se esse documento público não admitisse prova em contrário, ninguém conseguia aposentar. Vou lhe dar um exemplo. Certa vez aqui em Barbacena colocaram fogo no Justiça do Trabalho. Né? Um empresário aqui em Barbacena, infelizmente,
teve lá uma situação que ele colocou fogo no Justiça do Trabalho. E naquela ocasião, pegou fogo lá em muito processo, muita carteira do trabalho. Aí as pessoas não conseguiam aposentar porque não tinha constando, junto ao INSS, alguns tipos de documento. Ou aqueles documentos que tinham lá não eram suficientes para comprovar o tempo de serviço. Ora, não é porque eu não tenho documento público que eu não vou conseguir fazer a prova do meu fato constitutivo do meu direito. Então lembre-se, mais uma vez, né? Documento público, sem dúvida nenhuma, tem uma força probante muito grande, muito interessante, mas não é prova absoluta. Existe a chamada presunção de veracidade. Aliás, amanhã falaremos mais uma vez da presunção relativa de veracidade. Roda, roda, roda. Fui!